Bem-vindos ao mundo onde a realidade se encontra com a fantasia, onde os sonhos são bem mais do que meras ilusões. Prepare-se para embarcar nessa jornada além dos sonhos. Olá, sonhadores! Meu nome é Ney Ramos e sejam todos bem-vindos ao canal Além dos Sonhos. Nesse canal, eu irei falar sobre sonhos, pesadelos e relatos espirituais que aconteceram durante a minha vida. Por exemplo, eu já tive sonhos bem vívidos, como estar voando, mas já tive pesadelos de me deixar acordado em pânico durante a madrugada. E além disso, tive relatos espirituais que me fizeram questionar a realidade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o like e comenta, para que você ajude o meu canal e para que assim eu conte mais e mais relatos e sonhos e pesadelos para vocês. Então assim, chega de enrolação e vamos direto para o meu primeiro pesadelo. Sonhadores, esse pesadelo, na verdade, ele começa sendo um sonho. E nesse sonho, eu estava justamente voando. Só que eu não voava muito alto, eu voava cerca de 1,5 metro do chão. Só que eu voava muito rápido. E onde eu moro, tem uma rua principal que tem um mercado muito famoso. E esse mercado, o estacionamento dele é bem de frente a ele. Quando eu desci voando muito rápido essa rua, eu passei em frente a esse mercado. No que eu passei, veio uma sombra saindo desse estacionamento e ela fez uma curva e veio em minha direção. Eu estranhei aquilo porque eu vi aquilo de relance, só que eu olhei para trás para ver o que estava acontecendo. Só que eu não parei de voar, eu continuei voando. No que eu olhei para trás, essa sombra veio vindo e conforme ela veio chegando, se aproximando em mim, eu consegui identificar, era um conhecido meu. E esse conhecido não parava de correr atrás de mim. E eu estranhei e fiquei muito bravo, né? Fiquei muito bravo com essa atitude dele e fui questionar ele. Briguei com ele, falei assim: por que você está correndo atrás de mim? E bastante bravo com ele, só que ele não falou nada e continuou correndo e se aproximando cada vez mais. Nesse momento, o rosto dele foi desconfigurando. E ele veio se aproximando cada vez mais, com o rosto desconfigurando. Quando ele chegou bem perto de mim, já não era mais ele. O rosto dele tinha se transformado em algo bem aterrorizante, que eu comparo com a face do próprio demônio. O rosto dele era preto, chega brilhava, e o nariz puxado, ele criou chifres, sabe? E o rosto dele ficou totalmente deformado. Então, quando eu vi aquilo de frente, imagina, eu tinha 11, 12 anos de idade na época, e quando eu vi aquilo, eu não soube me comportar diante daquilo. E quem sabe, né, se comportar diante disso. Então, aquele rosto se aproximou e ficou mais ou menos uns 40 centímetros do meu rosto. A única opção que eu tive foi empurrar esse rosto para trás, porque foi a única opção que eu tive, eu não tinha outra coisa para fazer, então eu empurrei. Só que no momento quando eu coloquei a mão nele, eu senti o rosto dele, eu senti a pele, eu senti as curvaturas do rosto dele. E nesse momento, parecia que eu estava tocando em alguém real. E quando isso aconteceu, eu acordei. Eu acordei totalmente em pânico, suado, e eu me tremia muito. E a única coisa que eu fiz foi olhar ao redor do meu quarto. No que eu olhei ao redor do meu quarto, não tinha nada, tudo escuro. Só que, quando eu fui olhar para cima, quem já dormiu naquelas camas de madeira antiga, que tinha cabeceira? Então, essas camas a gente tinha em casa. E tinha essa cabeceira. E dormia eu e meu irmão a dormir atravessado. Aos pés dessa cama minha, ele dormia ao contrário, assim, atravessado. Fazia tipo um L, né? Quando eu olhei para cima, tinha um pé pisado de um lado de uma cabeceira e um pé do outro lado.
e o cara estava em pé e era uma sombra. Ele estava curvado para mim. Quando eu olhei para cima, ele estava olhando diretamente para mim, só que eu não conseguia ver rosto, eu não conseguia ver roupa, só via algo muito escuro com o formato de uma pessoa, cabeça, ombro, braços, tudo, e as pernas dele, uma aqui, outra aqui. Ele ficou com as pernas abertas assim e virado para cima de mim. Quando eu vi aquilo, a única opção que eu tive foi colocar o edredom na cabeça, porque aquilo me deixou totalmente em pânico. Eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia chamar meu irmão, porque eu estava morrendo de medo. Então, no decorrer do que estava acontecendo isso, eu me tremia muito e a presença dentro do quarto era muito forte. Era uma presença muito ruim que me dava meio que um enjoo, sabe? Eu tinha vontade de vomitar. Uma presença ruim, um local abafado, sabe? Você respirava um ar quente. Isso é mais ou menos o que eu estou tentando passar para vocês, o que estava acontecendo no momento. Então, quem você respirava e vinha um ar quente. Isso é uma coisa que eu lembrei muito. É a respiração. Eu respirava, o ar vinha quente, pesado, aquele ar pesado. Os meus pulmões parecia que não enchia de ar suficiente. Então, eu fiquei nesse estado embaixo do edredom por volta de uns 5 minutos. E me perguntando o que eu iria fazer a partir dali. Então eu comecei a criar coragem e falei, eu tenho que levantar. De um jeito ou de outro eu tenho que levantar, eu não posso ficar aqui. Então eu respirei bem fundo, contei até 3, e eu dei um pulo da cama. Eu tirei o cobertor e dei um pulo da cama e corri pro acendedor, acendi a luz. Nesse momento que eu acendi a luz, o meu irmão acordou assustado, porque o barulho quando eu pulei da cama foi grande, arrastou cama. Ele acordou assim, olhou para mim e falou, o que foi? O que está acontecendo? Aí eu olhei para o local onde estava aquele cara e não tinha nada. Aí isso me deixou assim, sem saber o que dizer pro meu irmão. Aí que eu falo para ele, ele achava que eu era doido. Foi a primeira vez que estava acontecendo comigo, eu não sabia lidar com a situação. Então, eu falei para ele, não nada, não está acontecendo nada. Aí, desliguei a luz e corri o quarto dos meus pais. Eu cheguei lá e pedi para minha mãe para mim dormir com ela. Falei, mãe, deixa eu dormir aqui. Ela falou, o que foi que aconteceu? Aí eu falei, eu tive um pesadelo e tal, e eu não tô conseguindo dormir. Ela tá, deita aqui. Mas mesmo depois que eu deitei lá, eu não conseguia dormir. Eu meio que fiquei acordado até amanhecer. E quando amanheceu, eu contei para ela o ocorrido. A minha mãe falou assim, não, meu filho, isso acontece, é pesadelo. Às vezes as pessoas têm esse pesadelo. Só que eu não sabia que isso ia me ingressar em uma vida espiritual. A partir desse pesadelo, eu comecei a ter muitas coisas espirituais na minha vida. Só que isso vai ficar para um outro vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, pessoal, deixa o like aqui para mim, para ajudar o meu canal e ajudar com que eu faça mais vídeos para vocês. E isso foi só um sonho com um relato. Eu tenho relatos bem mais pesados do que isso. Eu tenho sonhos bem mais pesados do que isso. Porque desde esse dia para cá, a minha vida espiritual virou uma bagunça. Então, obrigado para você que me assistiu e fiquem com Deus. Abraço.